E eu confesso aos irmãos que há muito tempo eu queria estar ministrando essa palavra. E não falo de alguns domingos, mas eu falo de meses. Há muitos meses eu já gostaria de estar trazendo esta palavra. Mas todas as coisas acontecem no tempo, na vontade de Deus. E eu acredito que esse tempo para nós chegou. Esse tempo para compreendermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas chegou hoje. Chegou nesse tempo. E se eu abrir meu coração, as coisas vão acontecer. Há uns domingos atrás nós iniciamos falando sobre a igreja primitiva, sobre a igreja de Atos, ali onde tudo iniciou. E eu me lembro que uma das coisas que nós relatamos é que muitos teólogos colocam o livro de Atos, ou colocam o título de Atos como Atos do Espírito Santo. Pois nós vemos ali em Atos o agir de Deus através do Espírito Santo na vida das pessoas. E em Atos nós podemos perceber um avivamento. No livro de Atos nós podemos claramente perceber um avivamento acontecendo naquele povo, naquela igreja que estava começando. Mas ali nós podemos perceber um avivamento. Avivamento é quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja sonolenta, abatida e corrompida pelo pecado. É a revitalização onde já existiu vida. Segundo o autor Robert Coleman, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Ora, se eu analisar os evangelhos e chegar ao livro de Atos, eu vou perceber que isso estava acontecendo ali. Eu vou observar que os seguidores de Jesus, logo após a sua morte, eles se dispersaram. E muitos voltaram a fazer os seus afazeres antes do chamado. A Bíblia relata que quando Jesus morre, há uma dispersação. Os discípulos então ficam meio perdidos. Eles ficam sem saber o que fazer. Foi necessário reavivar na vida daqueles homens algo que eles perderam. Eles tinham caminhado, conheciam a verdade, mas quando Jesus morre, eles ficam perdidos. E aí nós temos então o Pentecoste, um reavivamento na vida dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Martyn Lloyd-Jones, um dos grandes escritores que tivemos, diz que avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ora, se nós analisarmos o capítulo de Atos, que fala de Pentecoste, nós vamos observar justamente isso, uma experiência incomum na vida da igreja. Porque até então quem estava fazendo e tinha feito as maravilhas e as obras, tinha sido Jesus. Jesus tinha curado, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha operado sinais e maravilhas, mas a igreja ainda não tinha feito isso. Então, segundo Lloyd-Jones, ele diz que é uma experiência que a igreja vive de algo incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja e é um reviver dos crentes. Avivamento não acontece fora da igreja, acontece dentro da igreja para levar à sociedade uma palavra, a palavra de Deus. Não se pode reviver algo que nunca teve na vida. Assim, por definição, o avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento de membros de igreja que se acham letárgicos, dormentes, quase moribundos. Isso é o reavivar. É isso que Deus estava fazendo ali na igreja primitiva.
uma igreja que tinha estado com Cristo de forma embrionária, aqueles discípulos que tinham caminhado, mas que tinham deixado. Eles tinham vivido algo especial com Jesus, mas a morte os deixou confusos, e muitos ficaram decepcionados. Ficaram decepcionados porque eles acreditavam que naqueles dias seria a chegada do reino, seria a transformação naquele tempo. E Jesus veio para transformar, para anunciar a vinda do reino. Quando aquele reino não chegou naquele momento, muitos dos discípulos se decepcionaram, se dispersaram, mas a obra já tinha começado. Aqueles homens, aquelas mulheres, tinham experimentado algo surreal em suas vidas. Tinham experimentado uma obra que jamais poderia ficar esquecida. E em Pentecostes eles foram reavivados. O avivamento começa a partir da igreja. Todo o avivamento espiritual promovido por Deus tem o objetivo final de transformar a sociedade não cristã. Queridos, quando aqueles irmãos que recebem uma ordem, que deveriam esperar em Jerusalém, até que viesse dos céus a promessa, e nós vamos falar dessa promessa, quando aqueles homens são cheios do Espírito Santo, eles começam a transformar o mundo. E queridos, depois de Pentecostes, o mundo não foi mais o mesmo. E até hoje, depois de 2000 anos, o mundo vem sendo transformado, e a sociedade não cristã tem ouvido falar deste evangelho. Os seguidores de Cristo continuaram esta mensagem. É a missão, ou seja, o avivamento é para fazer com que a igreja cumpra a missão. Quando a igreja esquece, quando a igreja ela se afasta, foi o que os seguidores logo no início fizeram. Então é derramado sobre eles o Espírito Santo para avivar aquelas vidas, trazer uma nova vida, a nova perspectiva para realizar a obra do Senhor. Toda essa ação de avivamento no início da igreja primitiva, queridos, Jesus Cristo já tinha falado. E esse é um dos mistérios maravilhosos da palavra de Deus. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece na minha vida, na tua igreja, na tua vida, na tua casa, dentro da igreja, tudo que acontece, está tudo no controle de Deus. E isso que vai acontecer em Atos, aconteceu só após a morte de Jesus. Jesus fez o seu ministério, os 3 anos, ele morreu, ele ressuscitou, ele caminhou ali, ressurreto com os discípulos, ele subiu aos céus, e aí algo começa a acontecer na vida dos discípulos. Só que aquilo que vai acontecer em Atos, querido, esse avivamento que vai eclodir agora com uma ação motora da igreja, em um despertar de avivamento, Jesus já predissera antes. O que vai acontecer em Atos, Jesus já estava avisando. Só que os discípulos ainda não estavam entendendo. Jesus estava preparando os discípulos para esse avivamento na vida deles, para esse transformar de vida, mas eles não estavam compreendendo. Queridos, quando nós olhamos a palavra de Deus e ao lê-la, é o que nos basta. Porque se nós buscarmos e lermos a palavra de Deus, nós vamos perceber como a Bíblia se completa. Ela não deixa brecha. E ela já mostra tudo o que vai acontecer. O texto que eu li foi de Atos 1:5. Atos 1:5 diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois.
Jesus disse ali para os discípulos que estavam ali, como é que eles poderiam começar a ter essa impressão antes? É fácil. Se você voltar um pouco e ir lá para o livro de João, no capítulo 3, no verso 5, em uma conversa com um tal de Nicodemos, olha a resposta que Jesus vai dar para Nicodemos, quando ele diz o que é preciso para nascer de novo. Ele está questionando esse nascer de novo que Jesus está falando. Jesus responde assim para ele: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, em algumas traduções. Ora, Jesus já está predizendo antes que algo precisa ser feito na sua vida. Você precisa ser nascido da água e do Espírito. E depois em Atos ele vai dizer: olha, se preparem, porque o batismo das águas vocês já tiveram. Agora tem um novo batismo sobre a sua vida. E é sobre esse novo batismo que aqueles que passarem por esse batismo farão a diferença na vida da igreja e na vida da sociedade. Há algumas noções, alguns entendimentos sobre esse batismo do Espírito Santo. E nós vamos tentar focar, queridos, na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Se você consegue perceber essa correlação desses textos, meus irmãos, está no caminho. Você está no caminho de receber algo de Deus, sobrenatural na sua vida. Nicodemos era um homem do Sinédrio. A tradição rabínica o descreve como sendo um dos homens mais ricos de Jerusalém. Nicodemos é o mesmo que tinha enviado um grupo para investigar João Batista, para saber quem que era João. Está lá descrito em João 1:24. Nicodemos, ele sabia que João não era o Messias, porque o próprio João tinha sido, ele negou ser o Messias. Mas Nicodemos sabia que João testificava sobre o Messias, e dizia que o Messias estava presente. Quando Nicodemos visita Jesus, o fez na qualidade de representante do povo, o que foi reconhecido por Jesus, porque Jesus se refere a ele como mestre em Israel. Mostra que compreendeu o significado daquela visita. Mas o que seria então o significado de João 3,5? De nascer da água e nascer do Espírito. Jesus vai dizer que era necessário nascer de novo. Essa expressão que significa novamente. É necessário nascer novamente, só que agora do alto. Nicodemos não estava entendendo. Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e porventura nascer novamente? Jesus está falando não é desse nascimento, mas é de um novo nascimento. É o nascimento que agora do alto, um novo renascimento, um novo nascimento, uma regeneração. Eu agora passo pelo ato qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais. Para conseguir entender as coisas que são do alto, querido, eu preciso primeiramente passar pelo novo nascimento, pela regeneração. Se eu não passo por isso, eu não compreendo as coisas que são do alto. Por isso, muitas vezes, eu não compreendo a palavra de Deus. Por isso, muitas vezes, eu não compreendo aquilo que acontece na vida da igreja. Porque aquilo que acontece na vida da igreja e acontece através da palavra, são as coisas que são provenientes do alto. Mas se eu não tenho um novo nascimento, Cristo não habita em mim. E se Cristo não habita em mim, eu não sou selado com o Espírito. E se eu não sou selado com o Espírito, é impossível compreender certas coisas. Não tem como compreender. Para compreender as coisas do alto, compreender as coisas de Deus, é necessário se fazer parte. E eu só faço parte quando eu tenho um Espírito.
Por isso eu preciso ter um novo nascimento, por isso eu preciso passar pela regeneração, para conhecer as coisas espirituais. E a Bíblia diz ainda que se isso não acontecer, nem vou conseguir conhecer as coisas espirituais, nem vou entrar no reino de Deus. É o que Jesus está falando. Para entrar no reino de Deus, é necessário nascer das águas e nascer do Espírito. Eu preciso ter discernimento daquilo que Deus está falando. Eu preciso ter discernimento do que a palavra me orienta. Sem esse nascer de novo, sem esse nascer da água e do Espírito, é impossível discernir as coisas que são do alto. E segundo o próprio Senhor Jesus, não pode entrar no reino de Deus. Eu não faço parte do reino. Eu posso até estar no meio do reino, mas eu não sou do reino. São coisas bem distintas. Estar no meio e ser do reino. Para ser do reino, eu preciso nascer da água e nascer do Espírito. Percebam que essa vida espiritual só veio após a descida do Espírito Santo, pois só depois disso é que eles conseguiram perceber as coisas lá do alto. Querido, se você analisar, se você ler, é tão tranquilo de perceber. Jesus estava falando algumas coisas para os discípulos, e na maioria das vezes, os discípulos não entendiam. Isso fica muito bem claro quando Jesus vai ao monte orar e chama alguns discípulos para orar com ele. E Jesus desce, os discípulos estão o quê? Dormindo. E ele acorda, mas nem por uma hora pudestes velar comigo. E ele leva os discípulos a orar. E eles sobem mais uma vez, e quando eles voltam, eles estavam dormindo. Jesus começa a falar em parábolas, começa a ministrar a vida deles, e eles: porventura é hoje, Senhor, que farás tais coisas? Porventura é hoje que isso irá acontecer? Eles ainda não compreendiam as coisas do alto. Eles ainda não tinham entendido. E eles ainda não tinham entendido, porque eles ainda não passaram pelo nascer de novo do Espírito. Eles já tinham passado pelo nascer das águas, mas ainda faltava algo para eles compreenderem. E às vezes você e eu, queridos, não compreendemos muitas coisas, porque só nascemos da água e ainda não nascemos do Espírito. Se você não compreende a palavra de Deus, se ela é muito confusa, se aquilo que é a vontade do Pai, que é a vontade do alto é confuso na sua vida, querido, é porque talvez você só passou pelas águas. Você só nasceu das águas, não nasceu ainda do Espírito. Então lhe falta algo, nos falta algo para compreender a plena vontade de Deus, para compreender a plena vontade daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa igreja. Pois só deciframos as coisas do alto através do Espírito. E não sou eu que falo, a palavra fala. João 3,6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Para compreender as coisas de Deus, para compreender as coisas do Espírito, eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso ter um novo nascimento. Algo precisa acontecer na minha vida, porque senão eu só vou compreender as coisas da carne. Porque eu sou nascido da carne, eu vim da carne. Agora, quando eu compreendo esse nascer do Espírito, quando eu aceito, quando eu passo por esse nascer do Espírito, é que eu começo a compreender as coisas que vêm do alto. E querido, isso faz toda a diferença para a minha caminhada. Isso faz toda a diferença para que eu viva a plena vontade de Deus, para que eu compreenda a vontade, para que eu compreenda o reino, para que eu compreenda o agir de Deus.
Quando isso não acontece, eu até vivo uma vida cristã. Até vou para o céu. Ah, querido, vida miserável essa de cristão. Uma vida miserável. Não compreende, não entende. Vai ficar mendigando o evangelho. Vai ficar vivendo uma vida fora do centro da vontade de Deus, porque não compreende as coisas que são do alto. Nascer da água e do Espírito nos traz a compreensão completa da vida cristã, que Deus espera que eu e você, querido, venhamos a ter. A vida completa cristã, só é possível quando eu nasço da água e do Espírito. Se eu nasço só da água, ela é incompleta. Falta algo. Falta algo. Falta algo para completar. Falta algo para selar, para fechar. Queridos, quando nós lemos o texto de João, quando Jesus fala, então, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, nos remonta então a nossa entrega de vida a Jesus, reconhecendo como nosso único e suficiente Salvador. Entendemos então que o batismo nas águas não salva, mas tem implícito em sua realização uma profissão pública de sua fé em Jesus. O batismo nas águas, querido, é quando eu, pecador, pobre, miserável, homem que sou, reconheço que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. É quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E ao aceitar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu confesso com a minha boca o Senhor Jesus. Confesso os meus pecados a Ele. A Bíblia fala: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo o pecado. Naquele momento, então, eu sou salvo. E em Mateus, no capítulo 28, fala que nós temos que sair pelo mundo, pregando o Evangelho, ensinando as pessoas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo nas águas não salva, mas ele deixa implícito que a partir de agora eu tomei uma decisão de caminhar com Jesus, e isso eu faço de forma pública, para todos que quiserem saber. Eu faço parte de uma nova família, eu faço parte agora de um reino, eu faço parte agora de Cristo. Nesse momento, a Bíblia fala que eu sou selado com o Espírito. Eu tenho o Espírito na minha vida, porque eu recebi Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas esse é o nascer das águas. É a salvação. E a maioria dos crentes vive nisso. A maioria dos crentes vivem somente desse nascer. E acham que esse nascer é suficiente para a caminhada de toda a sua vida. Querido, quem só passou pelas águas, vai para o céu também. Ele vai, porque ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Só que tem coisa que aqui ele não vai viver. Tem coisa que aqui ele não vai entender. São duas coisas bem distintas: nascer das águas e nascer do Espírito. Nascer das águas é o reconhecimento que Cristo é Senhor. É a confissão. É a forma pública de dizer que agora eu aceitei Cristo. Mas isso é só o começo. Se você observar na palavra, os discípulos, quando começaram a caminhar com Jesus, eles só tinham nascido das águas. Por isso eles não compreendiam muitas coisas do que o próprio Senhor Jesus estava falando. Por isso eles não compreenderam quando Jesus morreu. E eles se dispersaram. Por isso que após a morte de Jesus, eles simplesmente, cada um foi cuidar da sua vida.
Eles não tinham passado ainda pelo nascer do Espírito. Foi necessário então agora um avivamento na vida deles, para que eles pudessem passar pelo Espírito e começar a compreender. E eles caminharam com Jesus 3 anos. Eles caminharam com Jesus 3 anos e ainda não tinham compreendido. Queridos, tem muitos que estão caminhando com Jesus há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos e ainda não compreendeu a mensagem de Jesus. Ainda não compreendeu a palavra de Deus. Ainda não compreendeu as coisas que são lá do alto. Porque só se deixaram permitir nascer da água. Quando nós trabalhamos o nascer do Espírito, assim como compreender o nascer das águas é necessário para iniciar nossa vida cristã, o compreender do nascer do Espírito é essencial para mantermos no caminho e vivermos uma vida plena em Deus. Sem nascer do Espírito, é impossível compreender e viver uma vida plena. É aqui nesse ponto do nascer do Espírito que podemos observar e ver perfeitamente a correlação entre Atos 1:5 e João 3:5. Assim como um filho que nasce e carrega consigo o DNA de seus pais, quem nasce do Espírito carrega a essência do próprio Deus em sua vida. Ao nascer das águas, eu começo agora a carregar em mim a essência do próprio Deus. E a essência se dá através do que está agora em Atos 1:5. Jesus em João 3:5, ele começa a anunciar que é necessário nascer da água e do Espírito. E quando nós chegamos em Atos 1:5, nós vemos essa essência e como essa essência se dá quando Jesus diz: João batizou com água, mas agora, não muito tempo depois, sereis batizados com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o revestimento do poder prometido pelo Senhor. Não foi os profetas, não foi os discípulos, não foi o pastor que disse. Quem disse foi o próprio Senhor Jesus, que viria alguém que desceria sobre eles e revestiria a cada um com poder. Jesus já tinha dito isso. Ele já tinha anunciado na vida dos discípulos. Se eles cumprissem a ordem dada, eles seriam revestidos com poder. Eles foram revestidos pelo poder, através daquilo que Jesus tinha dito a eles, para impulsionar a pregação do Evangelho. Queridos, depois de Pentecoste, o Evangelho se alastrou por todo mundo conhecido da época. Jesus estava pregando e o Evangelho estava ali, ao redor de Jerusalém. Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos se dispersaram. Mas quando eles receberam o poder dado por Deus através do Espírito Santo, quando eles foram revestidos, quando eles nasceram do Espírito, eles foram impulsionados a pregar o Evangelho. E aí, queridos, ninguém segurou a igreja. Hoje, nós somos resultado disso aqui. Eu e você, aqui dentro dessa igreja, somos resultado desse impulsionar da pregação do Evangelho, que chegou ao mundo conhecido daquela época. O Filho de Deus advertiu seus apóstolos a não começar a missão sem antes receber este poder, sem antes receber o Espírito, sem antes passarem pelo nascer do Espírito, sem antes, o que diz lá em Atos, serem revestidos do Espírito Santo na vida deles.
Então, o que nós podemos compreender com o que Atos está dizendo sobre esse batismo do Espírito? O que eu posso compreender e entender? Existe um grande debate sobre o que é batismo com o Espírito Santo. E principalmente no século passado e nos dias de hoje, isso vem acontecendo. Esse movimento tem trazido muito questionamento para muitos e discute-se essa natureza do batismo com o Espírito, quando ele ocorre, o seu significado verdadeiro. E, queridos, toda essa discussão está baseada em duas interpretações. Duas. Ou é uma interpretação tradicional, ou é uma interpretação pentecostal. Toda discussão sobre o batismo do Espírito que se tem nos dias de hoje, no meio acadêmico, nas igrejas, está pautada nessas duas tradições. A primeira interpretação defende que o batismo com o Espírito Santo está diretamente ligado à regeneração, à conversão do pecador. Sobre esse aspecto, todo aquele que verdadeiramente nasceram de novo, necessariamente são batizados com o Espírito Santo. Esta é a posição tradicional e predominante no cristianismo histórico. Igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas congregacionais, metodistas. E é defendida até hoje pelas igrejas reformadas. A segunda interpretação entende que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e posterior a ela. Seria um tipo de segunda bênção, que eleva os cristãos a um nível superior de espiritualidade. Nesse caso, nem todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. Esta é a interpretação característica dentro do pentecostalismo. E aí você pergunta, pastor, e qual que o senhor crê? É o seguinte, meu irmão, nenhuma nem a outra, mas sim na junção das duas. Por que na junção das duas? Porque eu acredito que, primeiramente, você precisa ter uma vida regenerada. Primeiramente, você precisa ter uma vida transformada pelo poder de Deus na sua vida. E depois, você precisa ter uma experiência, sem a qual você não conhece o Espírito Santo. E eu posso crer nisso, porque a própria Bíblia diz isso, que os discípulos só começaram a viver e compreender as coisas do alto quando eles tiveram uma experiência sobrenatural. Eles já tinham aceitado Cristo como Senhor. Eles já tinham vivido com Cristo, mas precisou algo acontecer na vida deles, sobrenatural, uma experiência extraordinária, para que a coisa acontecesse. E olha que eles já tinham visto Jesus ressuscitar, já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus fazer sinais e maravilhas. Mas algo a mais precisou acontecer. E se você pega o relato de Atos, a Bíblia fala que onde eles estavam reunidos, houve um grande estrondo, línguas como de fogo começaram a cair do céu, ou subir da terra, as coisas começaram a acontecer, aqueles homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo, e começou algo diferente a acontecer, que os homens que estavam fora, olharam para aqueles homens e disseram, eles estão bêbados, o comportamento deles não é normal, e não era, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Se você começar a ler Atos, e você começa a perceber, que toda hora e toda vez e momento que a igreja se reunia, algo sobrenatural acontecia. A Bíblia fala que quando o povo estava reunido e oravam, as paredes estremeciam. O apóstolo Paulo estava preso, e ele começou a orar, cantar, movido pelo Espírito Santo na vida dele. As portas da cadeia se abriram. Aquilo que prendia se soltou.
E algo sobrenatural aconteceu na vida deles. Nós precisamos começar a compreender que há uma necessidade de unirmos esses dois pensamentos e entender que eu passo pelas águas para ser nascido de novo, recebendo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu preciso ter uma experiência distinta da minha regeneração. São duas coisas pelas quais eu preciso passar. É a minha experiência de salvação, onde eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador. É aquilo que nós vimos domingo passado, onde pessoas aceitaram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, onde eles vieram publicamente mostrar à igreja: ó, está aqui, ó, meu certificado, eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador, agora eu faço parte da família, agora eu faço parte do reino. Ali eles selaram uma decisão com Cristo da sua salvação. Mas, queridos, eu preciso ter agora uma experiência distinta dessa. Essa experiência é com o Espírito Santo, que traz um entendimento, uma renovação da minha mente para compreender as coisas do alto. Porque é impossível compreender essa palavra, queridos. É impossível compreender o que está escrito nesse livro apenas pela carne. Sabe por quê? Porque esse livro, para os homens, é loucura. E eles não compreendem esse livro. Eles não compreendem porque eles olham para esse livro com os olhos da carne. Eles não compreendem esse livro porque eles não conseguem ter o discernimento do que está escrito aqui. E eles não conseguem compreender o que está escrito aqui porque falta algo. Falta uma experiência sobrenatural na vida deles, pelo qual eles passarão pelo nascer do Espírito e receberão agora do Espírito algo novo, para compreender as coisas lá do alto. Eu creio que recebo o Espírito Santo no ato da minha conversão, e que sou selado com o Espírito. Efésios 1:13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu creio que quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou selado com o Espírito Santo, porque a Bíblia me garante isso. Mas eu também creio que é necessário passar por uma experiência sobrenatural de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. E isso a Bíblia também fala. João batizou com água, mas vós sereis batizados agora com o Espírito Santo. Uma experiência. E se eu começo a observar na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, eles passaram por uma experiência, para eles compreenderem algo novo, para eles entenderem e cumprirem a grande comissão. Eles tiveram que passar por uma experiência que eles não passaram. Eles precisaram receber algo que eles não tinham recebido ainda. E a partir daí, eles começaram a agir. E a partir daí eles começaram a fazer algo. Queridos, para nós mudarmos a realidade da nossa igreja, para nós mudarmos a realidade da nossa sociedade, para nós realizarmos e mudarmos alguma coisa, eu preciso compreender a palavra. E eu só faço isso quando eu nasço do Espírito. Eu preciso ter essa compreensão, querido, do que a Bíblia diz. O nascer da água é o aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E segundo Efésios, neste momento eu sou selado com o Espírito. Meu nome é escrito no livro da vida. Mas eu só posso viver o pleno poder de Deus aqui. Eu só posso viver a plena vontade de Deus na minha vida e na vida da igreja quando eu passo pelo nascer das águas. E esse nascer das águas, segundo o próprio Senhor Jesus, é o batismo do Espírito. Pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo na minha vida, porque eu aceitei Cristo, está lá, o Senhor está dizendo que eu já tenho. Sim, você tem. Só que agora,
Quando eu passo por essa experiência, é como se eu agora deixasse o Espírito fazer tudo o que Ele quer na minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus. Nesse batismo, agora eu entrego a minha vida para ser dirigida pelo Espírito Santo. E neste momento, Ele começa a agir. Ele começa a conduzir a minha vida. E eu passo por esse nascer. E aí eu começo a compreender a direção de Deus, a direção do Espírito. Eu começo a compreender a palavra. Eu leio, eu abro a Bíblia, eu leio e eu compreendo. Sem esse nascer, há algo falho na minha vida e na minha caminhada cristã. Se eu nasço apenas da água, algo está incompleto na minha caminhada cristã. Se eu nasço apenas da água, algo está faltando para eu compreender o reino de Deus e compreender aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida da igreja. E isso eu só consigo alcançar quando eu passo pelo nascer das águas. E querido, isso eu, você, nós todos precisamos para mudar a realidade das nossas vidas, para mudar a realidade da nossa sociedade, para mudar a realidade da nossa igreja, para mudar pensamentos, para quebrar paradigmas, para nos elevar a um patamar de evangelho jamais visto em nossas vidas. E tudo isso acontece para a proclamação do evangelho. Toda vez que a igreja compreendeu esse nascer do Espírito, toda vez que a igreja se deixou passar por esse nascer do Espírito, houve um avivamento tal na igreja, que não ficou só na igreja, mas atingiu a sociedade e mudou países, mudou cidades. Quando isso acontece em uma igreja, queridos, coisas fora do comum acontecem na vida das cidades. Se você estudar a história dos avivamentos, na história da humanidade, a partir de Pentecoste, você vai ouvir relatos de cidades que o nível de criminalidade chegou a praticamente zero. Porque o povo que estava lá era bom? Não. Porque sobre aquela cidade havia um mover do Espírito. Você vai ouvir relatos de cidades que eram miseráveis, pobres, que começaram a experimentar na lavoura colheitas jamais vistas naquele país. Porque eles eram bons? Não. Porque lá estava o agir do Espírito Santo sobre aquela cidade, o mover do Espírito. Quando a igreja entende esse nascer do Espírito, quando a igreja busca esse nascer do Espírito, quando a igreja vai atrás e passa por esse nascer do Espírito, Deus começa a se mover de uma forma diferente, e não é só sobre a igreja, é sobre toda a sociedade que essa igreja está inserida. Eu gosto de brincar muito sobre, falei com o Dalton ainda hoje, do respingar da presença de Deus. Querido, quando Deus abençoa um povo e abençoa a igreja, quem está em volta vai ser abençoado. Quando Deus se derrama sobre um lugar, quem está em volta vai ser abençoado também e vai receber, porque a glória de Deus, ela alcança, e ela vai alcançando e atingindo a sociedade. Se você observar isso, você vai ver as mudanças na vida de sociedades inteiras. Quando você olha já para Pentecoste, você vê isso. A sociedade mudou quando o cristianismo começou a pregar e a anunciar, quando aquele povo entendeu o nascer das águas. E isso foi acontecendo sistematicamente, de tempo em tempo, queridos. Se você observar a história dos avivamentos, você vai perceber que de tempo em tempo há um derramar do Espírito Santo na vida daqueles que buscam. E isso a própria palavra fala, que chegarão os dias em que eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito
jovens terão visões, os velhos sonharão. Eu derramarei do meu espírito. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Querido, eu creio que quando uma igreja busca o Senhor de todo o coração, para passar pelo nascer do Espírito, Ele derrama do seu Espírito. E as pessoas têm sonhos, as pessoas têm visões, as pessoas recebem dons para curar, para profetizar. As pessoas recebem dons para a edificação do corpo de Cristo. E queridos, eu creio que Deus, Ele tem isso para nós. Eu creio que Deus tem isso para mim e tem para você, para nós vivermos isso. Mas Ele não vai forçar ninguém a viver isso. Ele não vai forçar ninguém a experimentar algo que não queira. Eu preciso querer. Eu preciso buscar e abrir o meu coração para passar por esse sobrenatural. Da mesma forma que eu precisei reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, aceitando Ele como Senhor, me batizando, descendo as águas, eu preciso agora também tomar uma decisão de querer nascer do Espírito, buscando algo a mais, para ter esse algo a mais. Eu creio que há um tempo, e nós estamos vivendo esse tempo, de um derramar do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja. E isso, querido, não é exclusivo para um povo. Isso não é exclusivo para uma igreja. Isso são para todos os crentes e igrejas que queiram receber algo a mais, que queiram passar por uma experiência sobrenatural e encontrar agora o que é do alto, e discernir aquilo que é do alto, e ter a compreensão de viver uma vida plena. Como tem sido a sua vida? Você tem vivido uma vida plena no Senhor? Você tem vivido uma vida plena na palavra de Deus? Você tem compreendido o que a Bíblia diz? Ou você apenas lê e algumas coisas você não compreende? Ou muitas coisas que acontecem na igreja você não entende o que está acontecendo? Querido, hoje é um tempo para você poder nascer do Espírito. Hoje é um tempo para você poder nascer do Espírito e compreender as coisas que são do alto. Mas isso não sou eu que faço por você. Isso é você que faz por você. Para você ter uma vida plena. Para você ter uma experiência. Para você viver algo diferente. A mesmice que as igrejas estão vivendo hoje, estão aí. Essa covardia que muitas igrejas estão vivendo, estão por aí. Mas eu creio que há um derramar do Espírito para aqueles que querem nascer do Espírito, para viver algo diferente.